Com a abertura da Escola dos Profetas, era uma experiência fantástica, pois os homens se reuniam logo após o desjejum e subiam até a sala onde eles se reuniam e falavam sobre as coisas do reino de Deus, também falavam sobre história, sobre países, línguas. Devia ser uma experiência fantástica estar entre esses homens, ouvir o profeta Joseph Smith ensinando de acordo com a inspiração e com a revelação do Senhor. Mas, na época, era costume de os homens fumarem cachimbo e também mascarem fumo. E isso acontecia também na Escola dos Profetas. O presidente Brigham Young, que participou dessa Escola dos Profetas, ele disse que chegava em um momento em que não se dava para enxergar Joseph Smith ensinando, devido à grande quantidade de fumaça produzida pelos cachimbos. Além disso, eles mascavam também o fumo e cuspiam no chão. Não era um cuspe bonito, era um cuspe negro, grande, e isso fez com que o chão ficasse imundo, junto aí ao cheiro ruim, à fumaça. Realmente não estava de acordo com o intento, com o porquê da criação dessa sala, né? Além disso, nós devemos nos lembrar que a Escola dos Profetas ela se encontrava na parte superior da loja de Newark Whitney, que também era a casa de Joseph e Emma. Nessa mesma sala, Joseph Smith recebia revelações sobre o reino. Também ele fazia o trabalho de tradução da Bíblia nessa mesma sala. Por ser a casa de Joseph Smith também, era de responsabilidade de James Smith limpar a sala após a reunião. E eu imagino, né, ela entrando e vendo tanta sujeira, tanto cuspe no chão. E nós sabemos que ela ficava horas e horas esfregando o chão para que ele ficasse limpo. Ela entendia a importância daquele local. Ela entendia o quão era sagrado aquele local. Então, ela vai até Joseph e inquire Joseph perguntando: é certo isso? Tanta sujeira? Tanto cheiro ruim no local onde está se discutindo sobre o reino de Deus? Com certeza Joseph Smith se pegou em meio a essa pergunta e aproveitou e inquiriu também ao Senhor. Então, nós recebemos a sessão 89. Nos veio à luz a palavra de sabedoria que nos ensina tanto sobre a importância de mantermos a nossa saúde. Diferente de outras denominações, nós temos um guia para a saúde, que nos faz nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Pai e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre a palavra de sabedoria. Tenho certeza que muitos conhecem, outros não. Os que conhecem podem conhecer mais, aqueles que não conhecem muito vão poder aprender um pouco mais, mas o mais importante é que saiamos daqui mais decididos em cumprir com essa palavra de sabedoria, tá bom? Continuando, né? Vamos lá fazer aquela recapitulação, né, sobre as sessões que nós estudamos na semana passada, tá bom? Começando por Doutrina e Convênios 89. Com base no conselho do Senhor aos irmãos que frequentavam a Escola dos Profetas, aprendemos que, devido às maldades e aos desígnios de homens conspiradores nos últimos dias, o Senhor nos advertiu a não usar substâncias nocivas à saúde. Identificamos a advertência do Senhor quanto ao uso indiscriminado de certas substâncias e aprendemos que devemos usar alimentos saudáveis com prudência e ação de graças. Aprendemos também que,
se seguirmos a palavra de sabedoria. Ele nos abençoará com saúde, sabedoria, força e proteção. Nas sessões de 90 a 92, esta lição, aprendemos que, se tratarmos levianamente as revelações de Deus, concedidas por meio de seus profetas, tropeçaremos e cairemos. Também aprendemos que, se buscarmos diligentemente, se orarmos sempre, se formos crentes e cumprirmos nossos convênios, todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Ao estudar uma revelação a respeito dos apócrifos, aí eu dou uma paradinha para entender, para explicar um pouco sobre o que são os apócrifos, tá bom? Desculpem. Os apócrifos são livros que se encontram na Bíblia Sagrada, na original Bíblia Sagrada, né? Danilo, por que nós não temos os apócrifos em nossa Bíblia? Nós acreditamos que as coisas contidas nos livros apócrifos são verdadeiras. É claro, seguindo lá, né, o que a regra de fé nos ensina, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Assim também acreditamos. Devido a ter passado por várias e várias mãos, muitas verdades foram retiradas. Então, nós não temos os livros apócrifos devido a essas mudanças e também acreditamos que nada muito relevante vem por meio deles. Mas, para conhecimento de todos, os católicos eles têm uma Bíblia que nesta sim estão os apócrifos. Aprendemos que o Espírito Santo pode nos ajudar a saber se as coisas que lemos são verdadeiras. Além disso, identificamos o princípio segundo o qual, se formos fiéis no cumprimento dos mandamentos do Senhor, seremos abençoados para sempre. Vamos entrar agora, então, literalmente de cabeça na palavra de sabedoria. Mas para isso, vamos pensar aí em duas perguntas. Por que o Senhor nos deu a palavra de sabedoria? Essa pergunta eu faço para vocês. E pensem, por que o Senhor nos deu a palavra de sabedoria? E o que essa revelação nos ensina sobre o Pai Celestial e seu plano para nós? Sobre a primeira pergunta, precisamos entender que este corpo que nós temos, ele é um corpo emprestado. Nós deveremos apresentar perante o Senhor no dia do grande, e por que não temeroso, julgamento, este corpo. Nós deveremos apresentar ao Senhor esta grande mordomia. Por isso, a importância de cumprirmos com a palavra de sabedoria. Entendermos que o nosso corpo é um templo de Deus. E neste templo habita o Espírito do Senhor. E aquele que destruir este templo, o Senhor destruirá. Sabendo que seríamos enganados pelo inimigo, ele nos deu esta grande guia que é a palavra de sabedoria. Ele nos deu a chance de entendermos o que é bom e o que é ruim para esse templo, que é o nosso corpo. Ele sempre nos ajudará. Ele sempre nos ama, independente do que façamos. Ele conhece cada um de nós. Temos o exemplo na primeira visão. Nosso Pai Celestial se dirige a Joseph pelo próprio nome de Joseph. Joseph, este é meu filho amado, ouve-o. Ele nos ama. Ele nos quer de volta ao convívio dele. Ele criou um plano para que possamos voltar a viver com ele. E como eu disse, a palavra de sabedoria é uma garantia de que nos apresentaremos perante o Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo, sem manchas devido a vícios,
e o uso de substâncias nocivas. Então, o Senhor nos deu a palavra de sabedoria para que nos preparássemos para voltar a viver com Ele, para nos apresentarmos puros perante Ele. Porque o Pai Celestial nos ama e Ele preparou um plano para que voltássemos a viver com Ele. Mas para que possamos voltar, como eu disse, precisamos estar limpos, puros de tudo aquilo que é mal e de tudo aquilo que Satanás ensina como bom. E nós vamos falar bastante sobre isso, tá bom? Vamos para a sessão em si, Doutrina e Convênios 89, 5 a 16. Vamos ler aí os versículos e vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Começando lá no 5. Eis que não é bom, nem aceitável aos olhos de vosso Pai, que alguém entre vós tome vinho ou bebida forte. O que é bebida forte? A bebida forte é a bebida alcoólica. É o álcool. E ele é assim como o vinho. São bebidas que nos tiram, vamos dizer assim, da linha, E por isso o Senhor diz aí que não é bom nem aceitável que tomemos vinho ou bebida forte. E aí continuando, exceto quando vos reunis para oferecer vossos sacramentos perante Ele. Peraí, Danilo, deixa eu entender. Então, não é bom eu tomar cachaça, não é bom não, Não é certo eu tomar cachaça, vamos usar assim, É algo mais próximo do que a gente ouve, e nem vinho, a não ser no sacramento, é isso mesmo? Quando nós renovamos os nossos convênios, nós temos que tomar então bebida forte, ou tomar o vinho, aquilo que nos embebeda, E aí o versículo 6 nos explica ainda bem sobre o que significa esse finalzinho do versículo 5. E eis que deve ser vinho, sim, vinho puro de uva da videira, de vossa própria fabricação. Então, primeira coisa é que a palavra vinho, ela não significa a bebida alcoólica vinho, mas sim o puro suco de uva. Então é o suco mesmo, é o suco, ele não tem que ser destilado, ele não tem que ficar meses e meses, não. Fez o suco, você toma o suco. E era usado, então, o suco de uva, vamos dizer assim, no sacramento, em 1830, 1831, 1832 e alguns anos depois. E mais importante é que ele fala de vossa própria fabricação. Por quê? Porque até aquele momento não era costume dos membros da igreja criarem seu próprio vinho, seu próprio suco de uva. Eles compravam. Então, não era de segurança para o povo da igreja ir tomar aquilo que vem do mundo. Porque eles não sabiam que realmente estava lá dentro. Às vezes podiam ser enganados, ou envenenados, ou algo assim. Então o Senhor institui a eles que eles deveriam criar o seu próprio suco de uva para ser usado no sacramento. Continuando, lá no 7. E também bebidas fortes não são para o ventre, mas para lavar o vosso corpo. E aí nós chegamos nos dias de hoje. Não tem exemplo melhor do que a utilização correta do álcool. Estamos aí em meio a uma pandemia que ainda não terminou. E a Organização Mundial de Saúde e os órgãos federais, estaduais, municipais sempre nos pedem: usem álcool em gel para que vocês se desinfectem de todos os vírus, de toda a sujeira das quais vocês podem pegar com a mão. Uma informação interessante é que há muito tempo, eu não me lembro agora, tá bom? Mas um cientista, ele foi taxado como louco porque ele ensinou que a melhor forma de nos mantermos livres de toda bactéria é lavando a mão. E na época isso foi uma loucura. E hoje nós sabemos o quão importante é estarmos com a mão limpa. E usando o quê? Álcool em gel. E aí a gente entende o que quer dizer aí no 7.
e também bebidas fortes, que é o álcool, independente do grau, 97, 86, independente. Ele não é para ser tomado, e sim para lavar o nosso corpo. É usado para lavar nossa mão. É um aliado extremamente importante na luta, por exemplo, contra o Covid. Continuando, no 10. E também, em verdade vos digo, todas as ervas salutares indicou Deus para a constituição, natureza e uso do homem. Tudo que é verde é bom. É claro que tem alguns que não são, né? Que são venenosos. Mas aquilo que é bom, aquilo que é vendível, aquilo que nos dá energia, todas as vitaminas necessárias, o Senhor nos deu. E continuando no 11, toda erva em sua estação e toda fruta em sua estação, todas essas para serem usadas com prudência e ação de graças. Claro, não vamos aí encher a barriga de maçã, né? Vamos comer com sabedoria. Nada acima do normal não é bom, e nem abaixo. Mas tudo foi dado ao Senhor para o homem. Para o nosso bem. No 12, sim, também a carne de animais e a das aves do ar, eu, o Senhor, indiquei para o uso do homem, com gratidão, contudo, devem ser usadas moderadamente. E aí a gente bate também da mesma forma, né? A gente não precisa se empanturrar, né, de churrasco. Não. Nós devemos lembrar também que tudo foi dado pelo Senhor para nós, que nós devemos usar com moderação. Uma aluna minha, há um tempo atrás, alguns meses atrás, ela entrou em contato comigo perguntando se ela estava pecando porque ela era vegetariana. Então disse para ela ficar bem tranquila, que ela não está pecando. É uma decisão dela de não se alimentar de carne. É claro que toda decisão que tomamos, né, ela deve ser bem pensada e perguntada ao Senhor. Então, se vocês me perguntarem, Danilo, posso ser vegetariana? Eu vou ser bem sincero. É uma escolha pessoal e eu aconselho a pessoa a perguntar a Deus se isso é correto, já que Ele nos deu a carne, né, para o nosso bem, é claro, usando moderadamente. Então, fiquem tranquilos. Se algum de vocês ter essa vida vegetariana, fiquem tranquilos, tá bom? É uma decisão pessoal de cada um. E isso não tira aí a salvação de ninguém. Continuando. Agrada-me que não sejam usadas a não ser no inverno ou em tempos de frio ou de fome. Todos os grãos são indicados para o uso do homem e dos animais, para ser o esteio da vida. Não só para o homem, mas também para os animais do campo e as aves do céu, e todos os animais selvagens que correm ou rastejam na terra. E esses fez Deus para o uso do homem apenas em épocas de escassez ou fome excessiva. Então ele entra um pouco mais sobre alimentação humana, alimentação animal. Em alguns momentos pode ser utilizado um outro tipo de carne quando está em escassez, mas apenas em épocas de escassez ou fome excessiva. E, por fim, todos os grãos são bons para alimento do homem, como também o fruto da videira, aquilo que produz fruto, seja na terra ou acima da terra. Então aí do versículo 5 ao versículo 16, na seção 89, o Senhor nos diz, né, o que devemos usar, o que não devemos usar. Lembrando que eu acho que eu pulei sobre o tabaco, lá o 8. E também tabaco não é para o corpo nem para o ventre, não é bom para o homem, mas é uma erva para machucaduras e todo gado doente, e qual se deve usar, o qual se deve usar com discernimento e habilidade. Então, outra coisa, tá bom? O tabaco, a folha do fumo, né, do pé do fumo, ela é usada para machucaduras. Você se arranhou, você teve um machucado, se você colocar lá a folha do fumo, ela tem um efeito cicatrizante. Mas aí teve um idiota, vamos usar assim, né, que olhou e falou assim, eu acho que se enrolar isso aqui, deixar secar,
e amassar, eu acho que dá para jogar fumaça para dentro do corpo. Desculpem. Então, quer dizer, aí a gente começa a entender aonde Satanás quer chegar. O Senhor nos deu todas as coisas para o nosso bem, mas Satanás, o filho da perdição, ele quer bagunçar o coreto. Ele quer que usemos de forma incorreta aquilo que o Senhor nos deu para o nosso bem. Mas, lá no Vigor da Juventude, nosso manualzinho dos jovens, se não tem, procure o seu. Se perdeu, está aí guardado dentro da sua escritura. Ou se não encontrou ou não tem, fale com o seu líder e peça aí o seu para o Vigor da Juventude. Lá nas páginas 25 a 27, saúde física e emocional, nós temos uma explicação um pouco mais simples sobre a palavra de sabedoria. Não beba café ou chá preto. Danilo, qual que é o mal do café? Acho que todos vocês já ouviram a ação de pessoas que não querem dormir em tomar o café. Porque o café altera o batimento cardíaco. E dentro dele tem a cafeína, que é altamente viciante. Então, o que acontece? Se eu não quero dormir, eu tomo café. Isso altera meu batimento cardíaco, fazendo com que o sangue corra mais rápido no meu corpo, me deixando aceso. Em um horário que eu deveria estar dormindo. Lembrando que a palavra de sabedoria também nos ensina que nós devemos dormir cedo para acordarmos cedo. Então as rodadas aí de videogame durante a madrugada, o Pedro, meu filho, também faz isso, é também uma forma de quebrar a palavra de sabedoria. E aí mais para frente nós vamos falar sobre as bênçãos que são prometidas para aqueles que guardam a palavra de sabedoria. Então, tanto o café como o chá preto, eles alteram o batimento cardíaco. Então, imagine, uma pessoa está com o coração batendo normalmente, aí ele vai lá, toma um copinho de café, o coração entra em desespero, começa a bater rápido, aí de repente ele começa a voltar a bater normal novamente, aí o vício da cafeína vai lá, bate, ele toma outra e bate mais. Vai ter uma hora que o coração vai colapsar. Continuando, nunca faça uso de produtos derivados do tabaco ou de qualquer tipo de bebidas alcoólicas, que nós já falamos bastante sobre isso. Essas coisas viciam e são prejudiciais para o corpo e o espírito. A pessoa que fica sob o efeito do álcool tem menor capacidade de julgamento e autocontrole. O hábito de beber pode levar também ao alcoolismo, que destrói as pessoas e as famílias. Eu vivi um pouco sobre isso, tá bom, pessoal? Infelizmente, meu pai, ele era alcoólatra, a um grau que o fez ser internado em um hospital psiquiátrico, e isso fez com que minha mãe e meu pai se separassem. Eu, minha irmã e meu irmão, nós presenciamos em muitos momentos até a truculência, a violência do meu pai devido ao álcool. E ele é viciante. Hoje, o Pai Celestial nos abençoou e meu pai não usa nem mais o álcool, nem mais o tabaco. Mas, ainda assim, nós temos marcas sentimentais e mentais desse tempo em que meu pai era alcoólatra. Não vou muito longe, mas a grande maioria dos acidentes, com certeza, foram causados por alguém alcoolizado atrás do volante. Eu, no ano passado, durante as aulas aí do seminário, no livro de Mormon, eu expliquei um pouco sobre o evento do navio de Nefe, que estava aí cruzando os mares para chegar até aqui as Américas. Ele era comandado, dirigido por Nefe, até que Lamã e Lamuel, suas esposas e os filhos de Ismael começam a dançar vulgarmente, falar palavras vulgares, se tornam pessoas vulgares. Então Nefe os chama a atenção, eles vão, amarram, e o que acontece? O navio
se perde no meio do oceano. Além disso, uma tempestade muito forte veio em direção ao navio, fazendo com que quase ele fosse aí afundado, fazendo com que sua família, seus pais, estivessem à beira de morrerem, sem ter terminado aquilo que o Senhor esperava deles. Então nós aprendemos que as nossas decisões erradas não atingem só a nós, mas também atingem aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares. Lamã e Lemuel estavam prestes a morrer afogados, mas não eram só eles, eram também todos aqueles que não seguiam, vamos dizer assim, a visão que eles tinham. Da mesma forma, a utilização do álcool, ele destrói vidas. E Satanás quer que vocês entendam que não é bom você sair no Instagram com um copinho de cerveja, um copinho de uísque entre os amigos, sextou, que acho isso ridículo. A gente tem a mania de inventar palavras que não existem no dicionário e nós não utilizamos corretamente as palavras que são do dicionário, né? Então a gente inventa besteira e não vive o que é bom, né? Mas da mesma forma o tabaco. Eu sou um pouquinho velho, né? Eu tô com 43 anos. Da minha época existia o comercial da Marlboro. Marlboro é uma marca aí de cigarro. E o comercial constituía em um homem, um cowboy, sobre o seu cavalo branco ou alguma outra cor, eu não lembro, mas era um cavalo muito bonito, aí guiando a manada de bois para um lado e para o outro. E aí ele fazia todo esse trabalho, era uma imagem muito bonita. Aí no final ele aparecia fumando cigarro. Esse homem, ele morreu de câncer no esôfago, que foi resultado de anos e anos fumando. E muitas pessoas fumavam devido a esse comercial. E é isso que Satanás quer. Satanás quer nos mostrar que o errado é certo e o certo é errado. Que bonito é estar com um copo de álcool na mão no Instagram, no Facebook. Que bonito é sair fumando, jogando fumaça tóxica na cara das outras pessoas. Porque Satanás quer nos tornar tão miseráveis como ele é. Esse é o papel dele. Ele nunca terá uma família eterna. E ele também quer tirar de nós esse direito. Abstenha-se de qualquer bebida, droga, produto químico ou prática perigosa que sejam usadas para produzir uma falsa sensação de prazer que possa prejudicar o corpo ou a mente. Isso inclui a maconha, as drogas pesadas, os medicamentos com ou sem receita médica, tomados com exagero e os produtos químicos domésticos. O uso dessas substâncias pode levar à dependência, podendo destruir a mente e o corpo. Acho que isso é bem autoexplicativo. Nós temos que nos abster de qualquer bebida, droga, produto químico, prática perigosa que seja usada para produzir uma falsa sensação de prazer. Tudo aquilo que não vem de Deus, vem do inimigo. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria vem por meio de guardar os mandamentos. Nenhuma substância pode nos trazer essa alegria. Pode nos trazer uma alegria no momento, mas depois, com certeza, vem o pesar, vem os problemas de saúde. Isso a gente pode também linkar com a palavra de sabedoria, que nós já falamos bastante sobre isso. Quer dizer, a palavra de sabedoria e a lei da castidade. Eu tive um amigo, né? Que ele era usuário de maconha, ele sabia que eu era membro da igreja, e um dia então ele veio com a historinha, né, de que tudo que existe foi feito por Deus, então logo a maconha, né, a cannabis, ela também foi feita por Deus. E eu respondi para ele, extremamente chateado e bravo, que sim, a cannabis ela foi feita
por Deus para o bem do homem, mas não para o idiota enrolar e ficar fumando, achando que está detonando e queimando o neurônio. Que a cannabis, a substância cannabis, ela é um remédio aliado contra convulsões e outros males. Isso foi já comprovado pela ciência. Que sim, ele ajuda nesses tratamentos. Mas aí o homem idiota, babaca, monstrão, fedido, vai lá, olha para aquilo, enrola e fica jogando a fumaça para dentro achando que estou detonando. Vocês estão entendendo o que Satanás quer? A cannabis é um remédio e não para ser inalado fumando. E qualquer um que fale isso para vocês é mentira. Que a maconha faz bem. Não, a maconha não faz bem. O que faz bem é a cannabis, é a substância que nós ingerimos para tratar. E quando nós ingerimos essa substância, ela não nos dá a alegria que a maconha dá. Vocês estão entendendo o que Satanás quer? Porque quando vocês utilizam essas drogas, vocês estão destruindo a mente e o corpo. Por momentos ínfimos de alegria, que não são nem 0,000000001 do que teremos na presença de nosso Pai Celestial. Então tomem cuidado com o que o mundo prega para vocês, que é Satanás por trás disso, de que é legal, é maneiro, você é quadrado, você é careta. Que bom! Sejamos caretas vivos do que espertinhos mortos. Tá bom? Continuando, os vícios prejudicam o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Eles prejudicam as relações com a família e os amigos e diminuem seu sentimento de autoestima. Limitam sua capacidade de fazer suas próprias escolhas. Se estiver lutando contra qualquer tipo de vício, procure agora mesmo a ajuda dos seus pais e do seu bispo. E agora nós chegamos num momento importante, tá bom? Nós falamos aí sobre os males dessas substâncias. Do café, do chá preto, do tabaco, do cigarro, das bebidas alcoólicas, das drogas, dos remédios não controlados ou os remédios controlados do qual nós tomamos doses desnecessárias. Se vocês, meus amigos e minhas amigas, estão hoje presos a um desses vícios ou a todos esses vícios, tenho um recado para vocês. O Senhor os ama. O Senhor preparou um plano para que vocês pudessem voltar a viver com Ele. Um plano de salvação, do qual entre ele existe o arrependimento, que só é válido porque um homem nos amou. O homem saiu de sua majestade e veio a essa terra recebendo um corpo. E ele entregou, vou ser bem direto, ele entregou sua vida para que pudéssemos nos livrar dos aguilhões da morte física e espiritual. Mas para que o sangue do Salvador Jesus Cristo seja efetivo em nossa vida, nós precisamos nos arrepender, precisamos dar um passo atrás, precisamos nos desligar das coisas do mundo. Então, se vocês estão utilizando uma dessas substâncias ou de mais substâncias, converse com seus pais. Eles estão lá para ajudá-los. Converse com seu bispo, que é um juiz em Israel. E eu tenho certeza absoluta que eles estarão dispostos a ajudá-los. O Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, seus pais e o seu bispo. Eles realmente os amam. Não aqueles que oferecem para vocês alguma dessas substâncias. Ou aqueles que pregam para vocês que essas substâncias são boas. Escolhei hoje a quem servais.
vamos trazer para nós essa escritura? Escolhei hoje a quem procurais. Procurem bons conselhos. Procurem as pessoas que os amam, tá bom? O presidente Packer, ele falou um pouco também sobre a palavra de sabedoria. Vamos ler aí. A palavra de sabedoria foi dada como princípio com promessa. A palavra princípio na revelação é muito importante. Um princípio é uma verdade permanente, uma lei, uma regra que se pode adotar ao tomar decisões. Geralmente, os princípios não são explicados detalhadamente. Isso nos deixa livres para descobrir por nós mesmos o que é adequado ou não fazermos, tomando o princípio como base. Então, o que acontece? Nós falamos aí sobre a palavra sabedoria, sobre aquelas substâncias que nos fazem mal. Este é o princípio. Qual é o princípio da palavra de sabedoria? É que nós devemos cuidar de nossos corpos. Quando nós falamos cuidar de nossos corpos, isso não é só apenas para essas substâncias. Como eu disse anteriormente, vamos lá. É um princípio a palavra sabedoria. Isso não muda. Mas ela não abrange muito mais escrito do que pode ser adotado por nós. Por exemplo, Danilo, eu não posso comer pimenta, porque me dá um problema seríssimo de saúde, me trazendo até problemas físicos. Então, dentro da minha palavra sabedoria, também existe o quê? Existe a pimenta. Eu tenho o princípio na minha vida, que é a palavra de sabedoria, que me ensina que eu não posso usar bebida alcoólica, tal, mas também me ensina que eu não posso comer pimenta. Nada que tenha pimenta. Então entendam que o princípio é uma base, mas que isso pode ser muito mais abrangente. Então, se vocês têm aí algum tipo de comida, algum tipo de bebida, refrigerante que faz mal, essas coisas, vocês podem aí colocar isso também na sua palavra de sabedoria, tá bom? Os membros nos escrevem perguntando se isso ou aquilo é contrário à palavra de sabedoria. Já se sabe que o chá preto, o café, as bebidas alcoólicas e o fumo são contrários a ela. Ela não foi detalhada em pormenores. Em vez disso, ensinamos o princípio com as bênçãos prometidas. Há inúmeras substâncias geradoras de dependência que as pessoas bebem, mascam, inalam ou injetam em si mesmo, que prejudicam tanto o corpo como o espírito e que não são mencionados na revelação. Honrem o princípio da palavra de sabedoria e vocês receberão as bênçãos prometidas. Então a gente terminamos aí as palavras do presidente Packer, voltando a falar sobre aquilo que eu disse, né? Sobre que é muito mais abrangente. Isso também vai se atualizando de tempos em tempos, né? Porque Satanás sempre está lá por trás de tudo. Opa, olha só, vou já ensinar o Joãozinho que se ele misturar tal refrigerante com tal bebida, vai ser muito bom. Então, existe o princípio, e esse nunca vai mudar, que nós devemos cuidar de nossos corpos, do nosso corpo, nos afastando de tudo que é nocivo. Mas essa lista do que é nocivo, ela pode ir aumentando de tempos em tempos, de acordo também com as nossas, não necessidades, mas com as nossas os problemas de saúde e outras coisas, tá bom? O presidente Packer também, lá no comecinho, ele disse que a palavra de sabedoria foi dada como princípio com promessa. E eu já disse várias e várias vezes para vocês que a cada mandamento que nós cumprimos, nós temos o quê? Uma bênção proeminente deste mandamento. Se eu pago o dízimo, as portas do céu serão abertas.
E como diz as Escrituras, é o seguro contra o incêndio, porque aquele que não paga o dízimo será queimado no último dia. Então a gente pode dizer também que o nosso dízimo mensal é o nosso seguro contra incêndio. Assim também a palavra de sabedoria nos ensina que se nós aguardarmos, nós teremos saúde. Mas em Doutrina e Convênios 89, ela fala um pouco sobre essas bênçãos também. 18 a 21. Eu deixei em amarelo, tá bom? E em vermelho, algumas coisas extremamente importantes. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Sim, tesouros ocultos. E correrão e não se cansarão. E caminharão e não desfalecerão. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel e não os matará. Amém. Então, todos os membros da igreja, mas quando a gente fala todos os santos, todos os membros, não são apenas nós, tá bom? Mas uma pessoa que não é membro da igreja, que também não usa nenhuma dessas substâncias, essas promessas também são válidas. Olha que maravilha, eles estão guardando o mandamento, uma coisa extremamente importante para vocês entenderem, tá bom? Até mesmo aí de conhecimento geral. Inicialmente, a palavra de sabedoria não era um mandamento dentro da igreja. Ela era um conselho. Quando Joseph Smith ele leu essa revelação para os homens que frequentavam a escola dos profetas, prontamente eles pegaram seus castiços e jogaram fora. Mas isso não foi uma totalidade. Por exemplo, Joseph Smith e M. Smith eles tinham o costume de tomar aí uma taça de vinho. Aí a gente fala não o suco de uva, o vinho mesmo, tá bom? Antes ou depois da refeição. E eles ainda após essa revelação, eles ainda tinham esse costume. É claro que eles não enchiam a cara. Mas depois, na década de 1920, eu acho que eu me lembro, tá bom? Depois eu passo a data para vocês certinho. O presidente Heber G. Grand, ele então comunica a todos os membros numa conferência geral que a partir daquele momento é um mandamento a palavra de sabedoria. E até mesmo por isso que numa entrevista para o templo, ou até mesmo um pesquisador em sua entrevista batismal, é feita a pergunta se ele entende o que é a palavra de sabedoria e se ele está vivendo a palavra de sabedoria. Porque hoje é esperado que todos os membros guardem a palavra de sabedoria. Por quê? Para que se tenha saúde para o umbigo. O umbigo é o centro de nosso corpo. É a entrada de todos os nutrientes desde o ventre de nossa mãe. Então, quando se diz saúde para o umbigo, é uma totalidade, é o nosso corpo inteiro sadio. E medula para os ossos, força nos ossos. Não quer dizer que eu guardo a palavra de sabedoria, posso me jogar de um prédio, cair no chão que eu não vou quebrar o osso. Né? Você vai quebrar o osso e muitas outras coisas. Mas, quando nós guardamos a palavra de sabedoria, nós temos uma resistência maior. Os nossos ossos são fortes. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Sim, tesouros ocultos. Por quê? Porque uma mente sã, um corpo são. Se minha mente está sã, eu estou mais receptivo ao quê? Aos sussurros do Espírito. A leitura das Escrituras, o entendimento é muito maior. Quando vocês estão com alguma dúvida, por exemplo, poxa, eu estou aí terminando o 2º grau, eu preciso escolher aí qual curso fazer na faculdade. Eu garanto para vocês que se vocês ajoelharem e perguntarem ao Senhor, é claro, levando quais são as suas opiniões, né? Vocês não vão chegar lá e falar assim, Senhor, o que eu vou fazer? Dificilmente ele vai te responder, você vai fazer oceanografia. Não. Você já leva algumas coisas das quais você gostaria de fazer e ele vai te indicar qual é que você deve aí cumprir, né? E isso é um tesouro oculto, que não é de conhecimento de você, mas será revelado, porque a sua mente está sã, os teus ouvidos estão sãos, o seu corpo está são.
E então a influência do Espírito, o sussurro do Espírito, aquele sentimento bom que está lá em Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé. Esses sentimentos estarão mais claros para vocês. E aí vocês terão, sim, sabedoria, tesouro de conhecimento e até mesmo tesouros ocultos. E agora a gente vai falar aí para os atletas. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. Desfalecer é se acabar, tá bom? Quase morrer. Que promessa fantástica. Mas não é só isso. E eu deixei em vermelho bem grande. E eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Isso nos remete a Moisés indo resgatar o povo de Israel das garras do faraó no Egito. A última praga se constituía da morte, né? Não mas da morte dos primogênitos de cada família. Mas antes disso, o Senhor revela a Moisés que os filhos de Israel deveriam, vamos dizer assim, aspergir, deveriam pintar a batente da porta de entrada com sangue de cordeiro, para que esse espírito destruidor passasse perante a porta deles e não entrassem e não matassem os primogênitos. Mas isso não foi feito pelo povo do Egito. Inclusive, o primogênito do faraó morreu. E aí foi, vamos dizer assim, a causa da meio que liberação, né? Nós vamos aprender isso no ano que vem no Velho Testamento. Mas então, com essa questão, o faraó falou assim, vai embora porque não dá não. Se nós guardarmos a palavra da sabedoria, o anjo destruidor, a morte, não nos matará. Precisamos entender que, como filhos de Deus, nós temos um tempo para cumprir com tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Isso nós chamamos da medida da nossa criação. E ao utilizar essas substâncias, nós estamos adiantando o fim. Usar essas substâncias é um suicídio. Nós estamos tirando dias, horas, meses e, por que não, anos de nossa vida. Ah, Danilo, mas eu tenho tantos amigos que fumam, bebem e jogam bola melhor do que eu, todas essas coisas. Entendam que as bênçãos do Senhor virão de acordo com a vontade dele. Seja hoje, amanhã, no ano que vem. Mas ainda assim, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que vivem linha por linha, preceito por preceito, têm a garantia que o Senhor nunca os abandonará. E eu testifico a vocês que sim, a palavra de sabedoria é um mandamento. Eu estou acima do peso, muito aí também por causa da pandemia. E agora eu estou passando por problemas de saúde sérios, hipertensão, estou com a região aqui do abdômen enorme, e isso pode me causar a qualquer momento um infarto. Mas eu procurei, eu fui contra a palavra de sabedoria e hoje eu estou pagando por isso. Então entendam que o Senhor sempre tem uma promessa para aqueles que guardam seus mandamentos. E Ele é Deus. E como Deus, Ele não pede desculpa. Ele vai e faz, seja para o bem ou seja para o nosso mal. Mas como filhos de Deus, como membros de sua igreja, nós devemos sempre pensar no bem. Devemos sempre fazer aquilo que é correto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembro-me de quando estava preparando-me para ser treinado como piloto de caça. Passamos muito tempo em nosso treinamento militar preliminar fazendo exercícios físicos.
Ainda não tenho certeza do motivo pelo qual aquelas infindáveis corridas eram consideradas uma parte preparatória essencial para tornar-nos pilotos. Mesmo assim, corremos e corremos e corremos um pouco mais. Quando estava correndo, comecei a notar algo que sinceramente deixou-me preocupado. Por muitas vezes, fui ultrapassado por homens que fumavam, bebiam e faziam todo tipo de coisa contrária ao Evangelho e, particularmente, à palavra de sabedoria. Lembro-me de ter pensado, espera um pouco, não sou eu que deveria poder correr e não me cansar? Mas eu estava cansado e fui ultrapassado por pessoas que inquestionavelmente não seguiam a palavra de sabedoria. Confesso que isso me deixou intrigado na época. Perguntei a mim mesmo, a promessa era verdadeira ou não? A resposta não veio imediatamente. Mas, por fim, aprendi que as promessas de Deus nem sempre são cumpridas tão rapidamente ou da maneira que nós esperamos. Elas podem vir de acordo com o tempo dele e a maneira dele. Anos depois, pude ver a comprovação clara das bênçãos físicas que recebem aqueles que obedecem à palavra de sabedoria, além das bênçãos espirituais que advêm imediatamente após a obediência a cada lei de Deus. Recordando, sei com certeza que as promessas do Senhor são sem dúvida cumpridas, embora talvez nem sempre com rapidez.